Ah, bom dia a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira. Então, a aula de hoje vai trabalhar, não sei se está batendo as páginas aí, mas é outras funções orgânicas, e aí o começo de isomeria plana. Então, são as duas últimas aulas da Química C, aí fica até mais fácil para vocês encontrarem aí. Mas é a apostila do Mega. Então, a apostila do Mega, a apostila pessoal da manhã, vai trabalhar exatamente esses materiais. Para quem está aí assistindo da tarde, a rotina de vocês é diferente da rotina da manhã, porque muitas vezes não bate algumas situações. Então, antes de eu começar a aula de hoje, praxe, isso. Então, na realidade, é, são as duas últimas da química orgânica. O título da aula é Outras Funções Orgânicas, para quem está se achando aí. E aí o último título é Isomeria Plana, Cadeia, Posição e Função. São as duas aulas de hoje. Mas, de qualquer maneira, esse arquivo que eu vou mencionar hoje já está disponível lá nas suas páginas lá do Caderno do A Mais. Eu vou colocar também as informações referentes ao vídeo, tudo que vocês precisarem está aí. Só que, de praxe, eu vou fazer hoje uma revisão de todas as outras funções orgânicas anteriores, e aí eu faço uma aposta pública, gravado, inclusive, para provar depois. Aula de hoje, com todas as informações, desde o começo da revisão até a última parte da aula, pelo menos uma questão na Federal do Paraná é cobrada, pelo menos uma. Então, hoje é uma aula especial, hoje é uma aula importante para vocês ficarem bem atentos. E também, na prova do Enem, que agora tem essa discussão se o Enem vai ficar, se o Enem vai ser postergado, mas ele vai acontecer. Cedo ou tarde essa prova acontece. Se vai ser em outubro, novembro, nós não sabemos ainda, mas na prova do Enem, pelo menos umas duas questões da aula de hoje. Então, é um assunto realmente importante. A vantagem, não tem matemática, não tem nada de Bhaskara, não tem nada, e é teoria. Então, você precisa se ater a essa teoria. O que acontece? Então, vamos começar agora, acho que o povo já chegou todo, tá? Então, vamos começar aqui para o televisor, e aí, em cima desse povo entrando, eu vou colocando para cá. Então, em cima disso, a gente vai começar a seguinte ideia. Vocês vão começar a ter uma revisãozinha sobre... Deixa eu acender a luzinha aqui. Aí. Pronto, fechar a porta, fica mais fácil. Pronto, agora vamos lá. Uma pequena revisãozinha sobre funções orgânicas oxigenadas, tudo que você já viu até agora. Até agora. E é importante fazer esse processo? Sim. Então, o que acontece? Primeira função orgânica que você estudou é uma função orgânica chamada em que a hidroxila está presa num carbono de simples ligações. Como é que é o nome dessa função? Álcool. Álcool. Repare que toda e qualquer terminação, deixa eu só colocar uma canetinha aqui, ó. Vou colocar para cá. Texto, vamos colocar uma cor vermelha aqui, vai ficar mais fácil. Então, toda vez que vocês encontrarem essa hidroxila presa a um carbono de simples ligações, eu tenho a função álcool, ol, repare a terminação ol, não precisa nem se preocupar com a nomenclatura. Nome oficial, raiz mais meio mais ol. Bom, resolve esse processo. Próxima função. Eu também tenho a hidroxila, só que essa hidroxila, ela está presa num carbono que tem dupla ligação. Deixa eu apagar essa luz aqui. Pronto, agora sim. Então, temos uma hidroxila presa no carbono de dupla. Qual é o nome dessa função em que a hidroxila está presa no carbono de dupla? Enol. Repare que eu tenho en da dupla e ol da hidroxila. Deixa eu botar aqui uma casadinha aqui, ó. Então, o que acontece? Quando a hidroxila está presa no carbono de simples, é um álcool. Quando a hidroxila está presa no carbono de dupla, é um enol. Vocês vão ver que essas funções aí eu vou precisar muito para as aulas que vêm da próxima apostila. Muito importante isso aí. Outra função orgânica importante é um fenol. Hidroxila presa à cadeia aromática. Professor, é muito chato. É chato, mas é importantíssimo para vocês compreenderem. Precisa saber reconhecimento? Precisa saber reconhecer. Então, álcool, hidroxila presa num carbono de simples. Enol, hidroxila presa num carbono de dupla. Fenol, hidroxila presa na cadeia aromática. As três funções orgânicas hidroxiladas você acabou de ver. Aí nós temos uma outra função, e diga-se de passagem, uma função bem importante para a química orgânica, que é o ácido carboxílico.
O ácido carboxílico é o C-O, esse C-O, deixa eu colocar aqui, ó, ele é chamado de carbonila, carbonila. E o grupo OH que você acabou de ver é hidroxila. Quando a carbonila está presa a uma hidroxila, eu tenho um ácido carboxílico. Carboxílico. Repare que a terminação do ácido carboxílico termina em ico. Eu não me preocupo com as nomenclaturas, mas o que é importante para vocês compreenderem? Nome oficial, raiz, ácido, raiz mais meio, mais o ico. Ico de carboxílico. Porém, o que eu preciso que vocês memorizem? Os nomes usuais. Esses 4 nomes usuais precisam estar na ponta do lápis até o dia da sua prova. Então, olha só. Para um carbono fórmico, o ácido da formiga. Para 2 carbonos acético, o ácido do vinagre. 3 carbonos prop, ó, 3 prop, propiônico, o ácido precursor da gordura. E 4 carbonos butírico, o ácido da manteiga rançosa. Então, os 4 grandes ácidos carboxílicos que você precisa memorizar, precisa memorizar. Aí, outra função orgânica, eu tenho uma carbonila presa ao hidrogênio. Quando essa carbonila está presa ao hidrogênio, eu tenho um aldeído. Aldeído. Repare que o próprio nome me traz a terminação. Qual vai ser a terminação para um aldeído? Aproveitar aqui, né? Então, esse aldeído tem a terminação al. Então, é isso que vai me interessar. O que caracteriza o aldeído? C-O preso ao hidrogênio. O que caracteriza o ácido, que é parecido? C-O presa a OH. Cuidado com essas duas aí. Próxima função. Eu tenho novamente essa carbonila, e essa carbonila está entre 2 radicais. Função C, cetona. Qual que vai ser a terminação para uma cetona? Ona. Vocês viram aí, no decorrer desses cursos aí, principalmente nessa parte de isolamento, algo em torno de 18 ou 19 funções orgânicas. Doutor, é muita coisa para decorar. Eu também concordo, mas não é nada espetacular. O que eu preciso? Qual que é o grande objetivo? Que vocês saibam reconhecer o grupo funcional. É só isso que vai me interessar por enquanto. Então, o que é um álcool? Ah, é uma hidroxila, mas hidroxila onde? No carbono de simples. O que é um enol? É uma hidroxila presa no carbono de dupla. O que é um fenol? É uma hidroxila presa na cadeia aromática. O que é um ácido? C-O presa ao OH. O aldeído? Ah, é um C-O presa ao H. O que é uma acetona? É um C-O, uma carbonila entre 2 radicais. Por quê? Porque nenhuma dessas nomenclaturas me preocupa. Álcool, enol, fenol, ácido carboxílico, aldeído, cetona, tudo termina com a sua caracterização. Fácil. Então, até agora, sem problemas. Porém, temos duas, de todas as funções orgânicas, de todas as funções orgânicas que você for estudar, apenas 2 me preocupam. E aí, a primeira função que me preocupa, quando eu tenho um oxigênio, é ridículo, mas funciona. Eu tenho um oxigênio eternamente sozinho entre radicais. Perceberam a lógica? Um oxigênio eternamente sozinho. Como o oxigênio está entre radicais, eu tenho um éter. Como é que eu faço nomenclatura para um éter? Como o oxigênio separa 2 raízes, repare que eu tenho uma raiz à esquerda e tenho uma raiz à direita. Vou verificar qual desses 2 lados apresenta a menor raiz. Qual apresenta a menor raiz? Aí eu coloco a raiz do oxigênio eternamente sozinho entre radicais. A outra raiz, o tipo da ligação e a terminação O. E o nome usual é éter radicais mais ícons. Aqui em provas objetivas, raramente se cobra nome usual. Por quê? Porque ele já fala que é um éter, já fala que é um aldeído, já fala que é um álcool. Então, tem que se preocupar mais é com o nome oficial. Mas aqui eu te dou um exemplo. Como é uma nomenclatura importante, vejam bem. O oxigênio está eternamente sozinho entre radicais. Se vocês observarem, à esquerda eu tenho um carbono e à direita eu tenho 2. Qual dos 2 lados apresenta a menor raiz? Aquela que está à sua esquerda. Mete, oxi, 2 carbonos, et, simples, an, terminação O. Metoxietano. Esse é o nome oficial que vai me interessar. Outra função orgânica, e eu não sei porquê, a Federal e o Enem adoram.
adoram a função orgânica éster. E aí, novamente, o cuidado. Para quem estudou e para quem está em dia com a matéria, reparem que, se no lugar desse R aqui, ó, vou fazer uma pequena observação, se no lugar desse R eu tivesse um hidrogênio, se no lugar daquele R eu tivesse um hidrogênio, C dupla O presa OH, que função orgânica seria? Um ácido carboxílico. Se fosse C dupla O presa OH, se no lugar daquele R tivesse um H, eu teria um ácido carboxílico. Que agora não é mais um ácido. Aquele hidrogênio saiu e no lugar daquele hidrogênio entrou um R, um radical. Como é que fica a nomenclatura de um éster? Como o éster é derivado de ácido carboxílico, você vai trocar a terminação ico lá daquele ácido carboxílico, etanóico, propanoico, butanóico para ato. Então, no lugar de etanóico, vira etanoato. No lugar do acético, acetato. No lugar do butírico, butirato de, e o nome daquele radical. Essa é a nomenclatura mais perigosa que você tem. Você tem que saber ácido primeiro, trocar o ico para ato, preposição de, o nome do radical. Eu ensaio com vocês. Como é uma aula importantíssima, como eu falei, é uma aula, talvez, da química orgânica, é aquela que mais chance você tem de cair em prova. Por isso estou fazendo essa revisão. Essa revisão é muito importante para você. Ainda mais nessa época de isolamento, não sabemos datas, não sabemos se vai ter ou não, é importante que você tenha essa matéria em dia. Porque, veja bem, boatos que não vai ter nem, boatos que não vai ter Federal do Paraná. Aí você não vai estudar. De repente, o pessoal faz vestibular. E aí você está despreparado, não dá. Então, esse sábado tem simulado, façam essas provas para ver como é que está teu índice de conhecimento. Mas eu não vou fazer simulado porque eu vou mal. O simulado, o nome já diz, é para simular. Onde que você está errando? Se você está errando por distração, se você está errando por falta de matéria, se está errando por algum outro motivo, para você simular, para ver onde que está exatamente esse processo. Então, vamos lá. Primeiro, se vocês observarem bem, ó, o ácido que me deu origem, cadê essa caneta? Tá aqui, ó. É essa parte aqui, ó. Então, nessa parte aqui eu tenho 2 átomos de carbono, 2 carbonos. Portanto, ele vem do ácido etanoico ou acético. Troca ico para ato, vai virar etanoato, acetato de, e aí eu tenho um radicalzão aqui, ó. E esse radical tem 4 carbonos, só que como não está numa cadeia reta, os carbonos não estão numa sequência normal, não é um carbono secundário para ser o sec-butil, não é um carbono terciário para ser o tec-butil, ele é o isobutil. Etanoato de isobutil ou acetato de isobutila, a essência do morango. Se porventura hoje ou em algum momento aí da sua semana você comeu alguma coisa que tinha essência de morango, ou se você utilizou algum cosmético que tinha essência, aroma de morango, você está usando essa substância aqui. Lá embaixo, o ácido que me deu origem, ele está dentro desse destaque aqui. Ele tem 1, 2, 3 átomos de carbono. Ele tem 3, é um prop. Então, ele veio do ácido propanoico ou propiônico. Troca o ico para ato, vai virar propanoato ou propionato de, e aí o nome do radical pequenininho ali, ó, etilanoato de etil ou etila. São os 2 processos, nada extraordinário. Continuar. Agora ficou fácil. Agora, só por desencargo de consciência. Só por desencargo de consciência. É raro de aparecer, mas eu já vou fazendo a revisão. Por isso que esse arquivo, que já está lá na sua pasta do AMAI, já está lá, esse arquivo, que vocês puderem depois pegar, botar no seu computador, se vocês tiverem condições de até imprimir ele, seria interessante, porque é uma revisão importantíssima. Como eu comecei a falar na nossa aula, é uma questão da Federal do Paraná, pelo menos uma, umas 2 questões do Enem, os grandes vestibulares que vocês têm interesse. Aí tem o sal de ácido, novamente, se no lugar desse M tivesse um H, C dupla O presa OH, eu teria um ácido carboxílico. Só que todo ácido é neutralizado por uma base, uma frase clássica da química. Todo ácido, quando é neutralizado por uma base, forma o quê? Sal e água. Portanto, o ácido carboxílico foi neutralizado por uma base e formou um sal de ácido. E aí a nomenclatura.
trocar a terminação ico do ácido correspondente para átomo. Então, o etanoico vira etanoato, o acético vira acetato, e o nome do metal. Tem um exemplo aqui embaixo, ó. Você tem 2 átomos de carbono, portanto, vem do ácido etanoico ou acético. Então, vai virar etanoato ou acetato de, e o nome do metal, que é o Na. O que é o Na? É o sódio. Portanto, etanoato de sódio ou acetato de sódio. Outra função, também por desencargo de consciência. Eu tenho um oxigênio, e esse oxigênio está preso entre duas carbonilas. Deixa eu colocar o computador aqui, fica mais fácil. Então, eu tenho um oxigênio, e esse oxigênio está preso entre 2 C-duplas Os, ou seja, 2 carbonilas e o oxigênio no centro. É um anidrido. Até outro macetinho prático, a função anidrido, muitas vezes, é lembrada a função do torcedor. É ridículo, não funciona. O oxigênio central é uma analogia, parece uma cabeça, e os 2 braços como se fosse comemorar um gol do Paraná. Tadinho do Paraná, mas vai lá. Então, o oxigênio preso entre 2 carbonilas. Assim como eu tenho um éter, que o oxigênio está eternamente preso, o anidrido é um oxigênio preso entre 2 carbonilas. Essa é a função do torcedor. É uma analogia, mas no desespero funciona. E aí, a última função orgânica oxigenada, opa, tem até um exemplo embaixo, com o anidrido acético, mas o que me interessa é o reconhecimento. E a última função, que até hoje nunca apareceu na prova da Federal e do Enem, mas é nunca, vai que bem no dia, bem no ano que você vai fazer a prova, ela me aparece. E, novamente, é um derivado de ácido carboxílico. Por quê? Reparem aqui, ó, se no lugar desse X, eu tivesse um grupo OH, C dupla O presa OH, é um ácido carboxílico. Saiu a hidroxila, que tem carga negativa, entra um halogênio. Por isso é um chamado aleto de ácido ou aleto de acila, que lembra o ácido de uma forma geral. Até deixei um exemplo para mostrar que é um cloreto de etanoíla, mas o que me interessa é como você reconhece. Doutor, é muita matéria, por isso eu vou fazer a revisão sempre. Todo começo de aula que vai necessitar essas funções, eu vou estar refazendo isso com vocês. Assim como vocês aprenderam hibridação, e por logo tem essas outras revisões gerais, eu vou voltar a falar sobre hibridação, SP3, SP2, SP, que está na sua memória, é só uma questão de você resgatar, orbital, sigma e pi, tudo está sendo revisado, tudo vai ser revisado, não se preocupe com esse material. Aí o que acontece? Na semana passada, agora já ficou um pouco mais fresco, vocês viram as chamadas funções orgânicas nitrogenadas. Nitrogenadas. Então, antes de eu começar as nitrogenadas, que são as mais simples, álcool, termina com ol, hidroxila no carbono de simples, enol, hidroxila presa no carbono de dupla, terminação ol, fenol, hidroxila presa na cadeia aromática, terminação fenol. Fácil, sem problema. Ácido carboxílico, C dupla O presa OH, terminação para o ácido carboxílico, ICO. Cuidado que tem 4 nomes que vocês precisam lembrar. Ácido para 1 carbono fórmico, para 2 carbonos acético, para 3 carbonos é o propiônico e para 4 carbonos é o butírico. Deixa eu ver a pergunta. Foram. Então, esses conteúdos foram todos gravados em aulas anteriores. Se vocês encontrarem aí nas suas páginas do A+, lá nas datas, todos eles foram mencionados, todos. Então, o álcool, função oxigenada 1. Aí, aldeídos, cetonas e éteres, funções oxigenadas 2. Aí você tem lá funções oxigenadas 3. Está tudo, inclusive, nomeado dessa maneira. Fica até mais fácil para vocês estudarem. Então, o que acontece? Mas, de qualquer maneira, se vocês observarem bem, todas as aulas estão mencionadas aqui. Eu tenho aqui 5 semanas de matéria, 5 semanas de matéria resumidas nesse processo. Então, é importante essa revisão. Ainda mais que vocês estão aí no outro lado, não tem muitas vezes acesso direto com o professor, com assistência, é importante essas revisões. Então, eu vou insistir bem nesse conteúdo. Aí, o que acontece? Então, vamos voltar. Álcool, enol, fenol, ácido carboxílico, C dupla O presa OH. Aliás, fórmico, acético, propiônico, butírico. Esses 4 nomes precisam ser memorizados. Aldeído, C dupla O preso H, terminação aldeído. C dupla O entre radicais cetona, terminação ona. Aí vem as duas que você precisa lembrar. Éter
em que o oxigênio está eternamente sozinho entre radicais. E o éster é quando você troca aquele hidrogênio do ácido por um radical. Bom, são as funções orgânicas oxigenadas que me interessam. Agora, quando temos o nitrogênio, funções nitrogenadas, primeira grande função, amina. E é só o que me interessa, porque olha só a nomenclatura, radicais mais a palavra amina ou amino mais o composto. O nome da função aparece na nomenclatura, então para você não vai fazer diferença. Porque na hora que você pegar a questão, ele vai encontrar assim, vai ter um composto, ele vai falar assim, esse composto é a etilamina. Opa, termina com amina, mas o que caracteriza a amina? O nitrogênio. E repare que esse nitrogênio ele tem três ligações. E essas três ligações, inclusive, podem formar aminas primárias, secundárias e terciárias. Como é que eu faço isso? Se esse nitrogênio estiver preso apenas a um carbono, amina primária, se o nitrogênio estiver preso a dois carbonos secundários, se estiver preso a três, amina terciária. Então, amina, só o nitrogênio. Então, amina, só o nitrogênio. Amina é um derivado da amonia. Então, funciona dessa maneira. Agora, cuidado. Próxima função, inclusive, o nome é parecido, é uma amida. Amina, só o nitrogênio, e amida, C dupla O presa ao nitrogênio. C dupla O. Eu tenho uma carbonila. A diferença que ocorre entre uma amina e uma amida é que eu tenho C dupla O. Eu tenho essa bolinha do oxigênio. Aula passada, macete ridículo, mas ele funciona. Professor, eu vou confundir amina com amina. As minas não tem bola. Professor, que bola? A bola do oxigênio, bem claro. Quando aparecer o C dupla O, amida. Se não aparecer a bolinha do oxigênio, amina. As minas não tem bola. Amida, C dupla O. É ridículo, é. Mas na hora do desespero, vocês vão ver que isso vai ser lembrado. Não sei por que besteira a gente lembra, mas amina, só o nitrogênio, e amida, C dupla O. E a terminação para amida, ou seja, não interfere a nomenclatura como um todo. Outra função, C tripla N ou CN, é uma função chamada nitrilo. C tripla N ou CN, é um derivado do ácido cianídrico. Terminação nitrila ou cianeto D, o nome do radical. Mas, como eu falei, o que me interessa é isso daqui, ó. O que é um nitrilo? É um C tripla N ou um CN. Só. É a única coisa que vai me interessar por enquanto. E a última função que vai me interessar, venha, aliás, isso aqui é só para mostrar que existe, é uma isonitrila. Se vocês analisarem o anterior aqui, ó, é um nitrilo, C tripla N, troca a ordem dos átomos. O nitrogênio vem primeiro, o carbono vem depois, você vai ter uma isonitrila. Raríssimo, como eu falei, nunca apareceu em prova de vestibular, pelo menos não na Federal nem do Enem. Mas existe a chamada lei de Murphy. Tudo de errado esse ano já aconteceu. Errado não, mas tudo de estranho já aconteceu. Estamos em casa, tem pandemia, tem um monte de problemas econômicos, etc. e tal. Ah, o vestibular vai dar problema? Vai ter datas diferentes, e aí eu tenho uma isonitrila caindo. Então é só trocar. C tripla N nitrila, troca isonitrila. Pronto, resolve o material. E a última função, aquela que é uma função importante para a química orgânica, nitrocomposto, NO2. Então, o NO2, nitro, nome do composto, nitro, mais o composto que ele está preso. O NO2, ele funciona, deixa eu parar a conexão, o NO2, ele funciona mais como radical do que propriamente como nitrobenzeno, nitrometano, nitrotolueno, alguma coisa do gênero. E, geralmente, os nitrocompostos são explosivos. Essas são as funções. Então, até agora, revisão da matéria. Então, o que eu tenho aí? Função oxigenada 1, função oxigenada 2, funções oxigenada 3 e compostos nitrogenados. As quatro últimas aulas, devidamente expostas, revisadas com nomenclatura oficial e usual e reconhecimento. Professor, eu preciso saber isso? Precisa saber isso. Aí o que acontece? Agora, lá na página, se é a página lá, é aquela apostila que vocês têm. Outras funções orgânicas. O título que vocês têm agora, outras funções orgânicas. Então, procure lá no índice da sua apostila, entra lá, página 397, é isso? Eu não tenho que larguei minha apostila, tá por aí. Então, outras funções orgânicas. Hoje eu encerro as funções orgânicas.
Importante para a sua prova? Muito importante. Eu posso quase dizer, pelas estatísticas das provas, que é o assunto mais importante da química orgânica. É o assunto mais importante. Essa aula de hoje não. O que eu acabei de revisar com essa aula de hoje. Ou seja, função oxigenada 1, função oxigenada 2, funções oxigenadas 3, funções nitrogenadas e outras funções, essas 5 últimas aulas da sua apostila, correspondem ao assunto mais importante da química orgânica em incidência, em estatística de prova. Toda prova da Federal até hoje, se eu pegar as 10 últimas, 15 últimas provas da Federal, todas elas cobram pelo menos uma questão assim. Ele vai te dar um composto e esse ano pode ter certeza aqui. Como a gente está falando em Covid-19, vocês vão falar em hidroxiquinona. Opa, ou então simplesmente hidroxiquinona. Eles vão botar essa fórmula no teu composto, lá na tua prova, ou vão colocar aquela molécula lá do começo do ano que teve lá intoxicação pela cerveja. Uma dessas moléculas vai estar. E uma das perguntas é: clorohidroxiquinona, ou seja, que funções orgânicas existem nesse composto? Lá naquele etileno glicol, lá daquele envenenamento lá da cerveja, que funções orgânicas aparecem? Classifique a cadeia, hibridação, orbitais sigma, e tudo isso vai aparecer, tudo. Vamos se preparando para isso daí. Então, outras funções orgânicas, e uma das funções que eu acho que vai cair em prova, justamente por esse remédio aí que está sendo estudado, que é uma provável cura para o tratamento aí do vírus, é o aleto orgânico. Aleto orgânico, aleto lembra o quê? Lembra um certo grupo da tabela periódica. Aleto lembra halogênios. Então, aleto orgânico, você pode até encontrar aleto ou derivado halogenado. É tudo a mesma coisa. Aleto orgânico e derivado halogenado. É tudo a mesma coisa. O que é um aleto orgânico? É quando você tem um flúor, um cloro, bromo e iodo preso a um carbono. Ou pelo menos preso a um carbono, ou mais carbonos, não importa. Então, aleto orgânico. É a parte mais importante da aula. Como é que você reconhece? Então, como é que eu vou saber isso? Você vai olhar a questão, e lá nessa questão vai ter um flúor, um cloro, bromo e iodo preso a um átomo de carbono. Pode até ter mais aletos no mesmo carbono, não importa, mas se tiver pelo menos um flúor, um cloro, um bromo e iodo preso a um carbono, você tem um aleto. A nomenclatura não me preocupa, por quê? Nome oficial, nome do halogênio, flúor, cloro, bromo e iodo, mais o nome do composto. Qual assim, nome do composto? Raiz, meio e a terminação. Então, você vai ter clorobenzeno, cloroetanoico, clorocetona. Você vai simplesmente colocar o nome do halogênio peso ao nome do composto, só. Porém, quando o meu aleto tiver apenas um halogênio, só um, vai ter uma nomenclatura usual. O halogênio mais eto, flúor com eto, fluoreto, cloreto, brometo, iodeto de, e o nome do radical. Então, eu tenho duas nomenclaturas para você trabalhar, duas. Estou anotando isso aí? Ou, como eu falei, o arquivo já está lá na sua pasta do A+. Do jeito que está aqui, está lá para vocês consultarem. Então, é importante que vocês tenham isso em mãos, é importante. Se for possível, até imprimam. Eu não preciso imprimir uma tela por página. Tem um dispositivo lá que você pode colocar 4 telas numa página, até para economizar papel, a ecologia, a natureza agradece. Então, aleto tem um halogênio preso a um carbono. Então, nome do halogênio, o nome dos halogênios, mais o nome do composto. E o nome usual, halogênio mais eto, fluoreto, cloreto, brometo, iodeto de, e o nome do radical. Professor, tem exemplo? Tenho. Vamos lá. Primeiro exemplo, um dos compostos mais simples para você compreender. Eu tenho CH3, CH2, Cl. Está bem fácil para vocês observarem. Quem é o halogênio que aparece no meu composto? É o Cl. O que é o Cl? Opa, é o cloro. Cloro. Agora, tira esse cloro daqui. O que você tem como composto? Você só tem carbono e hidrogênio. Você tem um hidrocarboneto, ou hidrocarboneto, 2 carbonos et, simples an, qual é a terminação para o hidrocarboneto? O. Como vai ficar o nome desse composto pela nomenclatura oficial? Já vai aparecer. Cloroetano. Porém, como tem apenas um halogênio, só um, eu vou fazer o seguinte: é um cloro com eto, cloreto. E qual é o nome desse radical que eu acabo de sacar aí na sua tela? É um etil. Portanto, cloroetano, nome oficial, e o nome usual, cloreto de
etila. Pronto, resolvido o processo. Cloroetano ou cloreto de etil ou etila. É muito comum algumas provas colocarem o sufixo a. Então, cloreto de etil ou cloreto de etila. Uma curiosidade a respeito a esse composto. Talvez você já usou esse tipo de serviço aí no mercado. Então, imagine que você foi numa festa, foi com o seu traje de garbo e elegância, foi com o seu terno, seu vestido longo, e o garçom, meio desastrado, derruba um pedaço de carne, tipo uma picanha, sacanagem, falei agora, aquela picanha em cima da calça do seu terno, em cima do vestido que você pagou R$ 30.000. Fica aquela rodela de gordura, tal, fica aquele negócio manchado. Você vai colocar um vestido desses, um blazer, uma calça dentro de uma máquina de lavar? Não vai. Aí o que você faz? Você vai numa lavanderia, e na lavanderia o pessoal recomenda que você faça uma lavagem a seco. Você já se perguntou o que é uma lavagem a seco? Ah, usa vapor d'água. Água e gordura não têm afinidade, portanto, não resolve. Então, o que acontece? A lavagem a seco utiliza um derivado halogenado, e geralmente é esse cloreto de etila. Portanto, esse composto é usado em lavanderias para fazer o processo de remoção de gordura, a chamada lavagem a seco. Então, cloreto de etila ou cloretano. Quero ver se vocês compreenderam. Dá uma olhadinha nesse segundo composto que está aí. Ele tem um halogênio, que é o bromo, e esse bromo, ele pode trocar de posição, presta atenção, ele pode estar nesse carbono 2 aqui, mas ele também poderia estar preso aqui, ó. Então, como ele pode trocar de posição, você vai ter que indicar em qual carbono esse bromo está preso. Então, se numera 1, 2 bromo, 4 carbonos na cadeia principal, qual que é a raiz para 4? Multi. Simples ligações. E se você apagar o bromo daqui, ó, você só tem carbono e hidrogênio. Se você só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Portanto, 2-bromo-butano. Eis o nome oficial para o meu composto. Agora vamos ver se vocês lembram lá das primeiras aulas de química orgânica. Como é que é o nome desse radical no qual o bromo está preso? Primeiro, pela lógica. Eu tenho 4 carbonos, é um butil. Só que existem 4 radicais butil diferentes. Lembra? N-butil, sec-butil, terc-butil e isobutil. O N-butil, quando o elétron livre está em uma das pontas de uma cadeia reta. O bromo não está preso numa ponta, então não é N-butil. Sec-butil. Está preso num carbono secundário. Dá uma olhadinha onde que o bromo está preso. Vou fazer outro destaque aqui embaixo. Como é que você classificaria esse carbono aqui, ó? Esse carbono, ele está preso a 1, 2, opa! Ele está preso a 2 carbonos, ele é um carbono secundário, lembrou? Nome desse composto, portanto, eu vou ter aqui, ó, para cá, você vai ter, vou apagar aqui, que fica mais fácil para vocês enxergarem, aqui, minha canetinha, opa, aqui, apaga tudo, pronto. Então, vejam bem, 2-bromobutano ou cloreto de sec-butil ou sec-butila. Pronto. Esses são os 2 nomes que você pode colocar. Repare que é fácil. O problema é você reconhecer a função. Tem um halogênio, é um aleto. Nome oficial. O nome desse aleto e o nome do composto. Nome usual. O aleto mais eto, ou seja, cloreto, brometo, iodeto, D, e o nome do radical. Professor, mas se tiver mais de um halogênio? Pode encontrar compostos que apresentam mais de um halogênio. Só que daí não tem nome usual. Ainda bem. Só nome oficial. Dá uma olhadinha no primeiro composto. Que halogênio você encontra? Opa, tem o cloro. Só que esse cloro, ele aparece quantas vezes? E aparece vezes. Portanto, se ele aparece 3 vezes, eu vou usar o quê? Tricloro, um carbono mete um O. Logo, o nome do composto, triclorometano. Ele não tem nome usual. Triclorometano. Ou, simplesmente, você vai encontrar um nome comercial chamado de clorofórmio. Clorofórmio. É esse composto aqui. Uma pequena curiosidade a respeito dele. O clorofórmio foi um dos primeiros anestésicos utilizados pela medicina. Isso há 200 e tantos anos atrás. Só que ele é muito perigoso. Por quê? Ele é tóxico, ele dissolve partes do nosso corpo. Então, se você respirar clorofórmio, você desmaia e fica dormindo quanto tempo for necessário. Só que o clorofórmio, ele dissolve as células hepáticas, ou seja, ele ataca o fígado. E a pessoa muitas vezes entra lá, ou entrava lá no hospital, 200 e tantos anos atrás,
para remover um dente, por exemplo. Imagina você remover um siso sem anestesia. Mas também eles tinham. Cheirava clorofórmio, ou então ele receitava uma outra característica, que era você entrar em coma alcoólico. Então, você tinha dois tipos de anestésico. Ou você usava o clorofórmio, cheirava, desmaiava, aí o cara arrancava o seu dente, ou então ele te bebedava até você entrar em coma alcoólico. Ambos têm riscos para a nossa saúde. E aí o clorofórmio atacava o fígado e foi rapidamente abandonado. Então, clorofórmio é um solvente orgânico muito usado em laboratório. E aí temos uma outra substância, agora falando de Enem, que está essa briga, essa batalha, essas discussões, mantém Enem, cancela não vai, mas eles acham que vão postergar, eu acredito assim, mas de qualquer maneira ele vai acontecer, cedo ou tarde ele vai acontecer. Então, nós temos aqui CCl2F2, essa molécula adora aparecer no Enem. Para quem já fez Enem alguma vez na vida, o Enem adora, na parte de ciências da natureza, problemas ambientais, parte ambiental, poluição, efeito estufa, aquecimento global, buracos na camada de ozônio. Então, esse composto aparece da seguinte forma, reparem, eu tenho 2 cloros e 2 átomos de flúor, 2 átomos de cloro e 2 átomos de flúor. Pela ordem alfabética, o cloro vem primeiro. Então, eu vou ter como nomenclatura dicloro, porque são 2 cloros, diflúor, são 2 átomos de flúor, metano, porque só tem um carbono. Dicloro, diflúor, metano. Talvez você já ouviu falar nessa sigla aqui, ó, CFC. O que é o CFC? Cloro, flúor, carbono ou carbono, flúor, cloro. Onde que você já ouviu essa sigla em problema ambiental? Buracos da camada de ozônio. Então, há uns anos atrás, o CFC ainda hoje é usado em gás de refrigerador, ou seja, sua geladeira, seu freezer, o ar-condicionado contém ainda CFC. Então, mas isso não faz mal? Não, porque ele está preso dentro ali daquele circuito, dentro daquela serpentina da geladeira, do freezer, do ar-condicionado. Ele não escapa para a atmosfera. Ah, mas ele pode escapar? Pode. Aí eu faço uma pergunta bem séria. Quantas vezes você já trocou a geladeira da sua casa? Ou quantas vezes a geladeira da sua casa foi consertada? Provavelmente nenhuma ou apenas uma vez. Se a geladeira tem muito problema, se joga fora, ou então vende ela e compra uma outra. Mas é muito raro hoje você fazer alguma manutenção em geladeira. Por isso, não dá mais problema. Só que, há uns tempos atrás, isso aqui era usado em spray. Então, spray de desodorante, spray de tinta, tudo que você usava, o ar comprimido, tinha o CFC. Então, esse material ia para a atmosfera em grandes quantidades todos os dias, e isso afetou a camada de ozônio. Então, falando já no Enem, para evitar problemas. Então, CFC. Isso é um haleto. E essa função, eu acredito que vai cair na prova desse ano, porque tem a clorohidroxiquinona, ou seja, aquele remédio que está sendo estudado, que é uma grande possibilidade de ser um tratamento para a cura do Covid-19. Não do vírus, mas da doença em si, do seu tratamento da doença respiratória. Então, algumas substâncias importantes, e esse haleto é outra função orgânica importante. Agora, eu vou continuar. Aplicações, então, imagens muitas vezes te ajudam. Então, nós vamos encontrar os haletos em inseticidas, pesticidas, tanto que muitas vezes você encontra a expressão organoclorados. Então, na geladeira, se você olhar atrás da geladeira, talvez em algum momento da vida você já secou roupa atrás da geladeira. Ah, precisa dessa camisa, coloca atrás da geladeira, seca rápido. Então, se você já viu as serpentinas lá, está passando o CFC. E qual é o grande problema? Os buracos da camada de ozônio. Então, eu acabei de comentar, eu coloco algumas imagens para você tentar lembrar. Tem muito aluno aí no outro lado da tela que é visual. Aquele aluno que precisa fazer resuminho, fazer esquema, precisa ver imagem para compreender a matéria. Então, eu coloco essas imagens, muitas vezes eles facilitam. Agora, próxima função. É raríssima de aparecer, mas, de qualquer maneira, existe uma grande aplicação para os nossos dias a dias. Está aqui, ó. SO3H, ácido sulfônico. Por que é sulfônico? Porque é derivado do ácido sulfúrico, o H2SO4. Se você pegar o ácido sulfúrico, H2SO4, e retirar um grupo OH, um grupo hidroxila, vai sobrar SO3H. Ácido sulfônico. Nomenclatura não me assusta. Por quê? Porque eu vou usar ácido, o nome do composto, benzeno, metano, propano, qualquer nome do composto, mais a palavra sulfônico. Ácido, o composto sulfônico, ácido sulfônico, ou seja, para a prova objetiva não faz problema nenhum.
O que me importa é que, o que é um ácido sulfônico? Sulfônico vem de sulfuro, vem de enxofre, SO3H. E outra nomenclatura que pode aparecer, ácido mais o radical, metil, etil, propil, butil, mais a palavra sulfônico. Então, ácido, radical, mais sulfônico. É assim que vocês vão trabalhar esse material. Então, vou te dar exemplos. 2 exemplos. Então, vejam bem. Eu tenho lá na ponta esquerda, repare que aqui, ó, isso aqui é o meu composto. Esse meu composto tem 2 carbonos, portanto, ácido, 2 carbonos Et. Se você tampar isso daqui, ó, tampa isso daqui. Só tem carbono e hidrogênio, portanto, é um hidrocarboneto. Logo, eu tenho ácido, o ácido etano sulfônico. Ponto. Resolve. Opa, deixa eu apagar aqui, que fica mais fácil para vocês enxergarem. Apaga tudo daqui, ó. Ácido etano sulfônico, e muitas vezes vem junto. Etano sulfônico, tem que dobrar o S pela língua portuguesa. Ou então, ácido, como é que é o nome desse radical? Como é que é o nome desse radicalzinho aqui, ó? Que tem 2 átomos de carbono, é um etil. Portanto, ácido etil sulfônico. Aqui embaixo, eu tenho um composto, esse é bem famoso. Como é que é o nome dessa cadeia hexagonal que tem uma bolinha no meio? É o benzeno. Portanto, o nome desse composto, ácido benzeno sulfônico, ou o nome do radical, ácido fenil sulfônico. São os 2 nomes que você encontra. E esse composto em especial, ele é matéria-prima para um produto que todo mundo usa no dia a dia. Todo mundo usa. Onde que eu vou encontrar o ácido sulfônico? A imagem fala por si. Onde que eu vou encontrar o ácido sulfônico? Em detergentes. Como assim detergente, professor? Mas só para lavar louça? Não. Você vai encontrar o ácido sulfônico em shampoo, em cremes para o corpo, cremes limpadores, produtos de limpeza para cozinha, para banheiro, para limpeza de caminhão, para carro. Tudo aquilo que é surfactante, ou seja, aquilo que provoca espuma, que destrói a tensão superficial da água, tem um detergente. Então, os detergentes, eles apresentam o chamado derivado de ácido sulfônico. Então, eles são sulfônicos. Então, é a matéria-prima para esse sistema. Outra função. Novamente, o que eu vou mostrar a partir de agora, o que me interessa dessa aula é o aleto, por isso que eu até me dei o luxo de fazer a revisão com as outras funções. As outras funções, ácido sulfônico, SO3H, organometálicos, autoexplicativo. Organo, vem da química orgânica, tem que ter carbono. E metálicos tem metal preso ao carbono, só simples. Organometálico. Então, tem um radical preso ao metal. Como é que eu faço a nomenclatura? Nome do metal mais o radical ou os radicais. Então, nome do metal mais os radicais. É fácil, quer ver? Eu vou te dar exemplos. Eu tenho 2 aqui no quadro. Então, eu tenho, lá no centro, eu tenho um Hg. O que é um Hg lá na tabela periódica? Ah, é o mercúrio. Como é que é o nome desse radical que está à esquerda e como é que é o nome do radical que está à direita? Metil e metil. Não dá para ver bem, mas dá para ver ali, ó. Metil e metil. Dimetil, mercúrio. Portanto, nome desse composto, de mercúrio. Nome do metal, mercúrio, e o radical, metil. Mas como o radical se repete, de metil. Mercúrio, de metil. Aqui embaixo, eu tenho um Pb. O que é o Pb na tabela periódica? É o chumbo. Portanto, chumbo. Como é que é o nome desse radical CH3, CH2, que se repete 4 vezes? Etil. Mas como eu tenho 4 radicais iguais, vai ficar qual nomenclatura para esse composto? Chumbo tetraetil. Então, chumbo tetraetil. Você olha o nome do metal, olha o metal, e vê os radicais que estão próximos. Pronto, resolve esse processo. Agora, tem um composto em especial organometálico, que são chamados compostos de Grignard. Esse composto vai fazer segunda fase, embora possa cair sem problema em qualquer tipo de prova. O que eu tenho? Se vocês observarem bem, eu tenho um radical. Esse radical é um radical etil. Eu tenho um radical etil. Se você analisar o MgCl, MgCl, se você lembrar um pouquinho, logo vocês vão estudar também. Se eu apagar esse radical aqui, ó, só vai ter um MgCl. Eu teria um cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. Mas como eu tenho um etil, o nome do composto vai ficar cloreto de etil magnésio. Bom, tem o magnésio, ou seja, tem magnésio, tem o metal, ele é um organometálico. Esse organo vai para a nomenclatura, vai. Cloreto de etil magnésio. Bom,
resolve o processo. Doutor, é comum cair em prova? É comum na prova discursiva de química. Na prova, o objetivo máximo que ele vai fazer é, dado o composto, H3, CH2, MgCl, esse composto é chamado de cloreto de etilmagnésio, aí você usa a lógica. Cloreto, tem cloro. Etil, tem magnésio, tem, portanto, verdadeiro. Portanto, é esse o único trabalho que você vai ter. Agora, uma outra função orgânica, uma última função orgânica é o tioálcool. É parente, tio, na química orgânica ou na química, é a troca de um átomo de oxigênio por um átomo de enxofre. Vou repetir. O prefixo tio, na química, é a troca de um átomo de oxigênio para um átomo de enxofre. Sai um oxigênio, entra um enxofre. Vamos ver se você lembra da revisão. O que é um álcool? Álcool, quando eu tenho o grupo OH, a hidroxila presa a um carbono de simples ligações. Se eu trocar aquele oxigênio do grupo OH do álcool para o enxofre, eu vou ter um tioálcool. Aqui, ó. Se no lugar desse S eu tivesse um O, seria um álcool. Mas como eu tirei o O e coloquei um S, tioálcool. Eu posso fazer isso para outro? Pode. Você pode ter um tio éter, um tioaldeído, uma tiocetona, um tiofenol, um tioenol, um tioácido. Eu posso fazer isso com qualquer composto químico, desde que o oxigênio sai, o enxofre entra no lugar. É um tioálcool. Nomenclatura. Raiz mais meio. Se fosse um álcool, seria ol. Mas como eu tenho um tiol, simplesmente vai virar tiol. E aí tem uma curiosidade. Embora seja raro de aparecer. Radical mais mercaptana. A palavra mercaptana significa aquele que sequestra, aquele que pega o metal. Quem sequestra o metal? As mercaptanas, elas são medicamentos utilizados em tratamento para doença envolvendo intoxicação por metais pesados. Então, a pessoa tem lá, teve alguma ingestão de algum metal, e esse metal, para ser sequestrado do seu organismo, se usa uma mercaptana. Então, são medicamentos utilizados para tratamento de doenças envolvendo acúmulo, a absorção de metais pesados, mercúrio, cádmio, esses metais que você encontra em intoxicação. Eu vou te dar exemplos até para fechar essa aula. Então, eu vou te dar dois exemplos. Lá em cima tem um SH, ou seja, é uma mercaptana, ou seja, é um tiol, etanutiol ou etilmercaptana. E aqui embaixo, só para ilustrar, propano 2-tiol, ou seja, isso aqui pode trocar de posição, ele está no carbono 2, mas ele poderia estar no carbono 1, ou da ponta esquerda ou da ponta direita, não importa. Então, propano 2-tiol ou isopropilmercaptano. Professor, mas isso não encontro no dia a dia. Ah, encontra sim, que eu te dou alguns exemplos. A cebola contém uma mercaptana, tanto que, para quem já fez a experiência culinária de ficar cortando cebola, muitas vezes você chora. Por que chora? Porque está cortando a cebola? Não, porque na cebola existe uma substância que é essa daqui, ó. É essa daqui, ó. A isopropilmercaptana. Na hora que você corta essa isopropilmercaptana, ela é uma substância volátil, ela vai interagir com a água presente lá nos seus olhos e forma um ácido fraco. Mas esse ácido é irritante e aí provoca as lágrimas. O alho acontece também, tem uma mercaptana dentro dos botijões de gás. Que é uma experiência simples, se você ligar o teu fogão a gás agora, você abrir um pouco a boca, mas não deixa inflamar, só deixa o gás escapar. Rapidamente você percebe que tem vazamento de gás. Por quê? Porque lá dentro tem uma substância chamada etilmercaptana, que é essa substância aqui, ó. Então, na hora que você deixa o gás escapar, o cheiro do gás, o gás de cozinha, o gás natural, não tem cheiro, é uma mistura inodora. Quem tem cheiro é o etantiol, é essa molécula que tem cheiro. Então, você vai encontrar isso, o gambá, o animal gambá, ele usa como proteção o cheiro. Então, na hora que ele está sendo ameaçado, ele tem uma glândula que libera um cheiro bem desagradável. Então, esse é o processo que você tem. Mas o GLP, exatamente. Então, o gás de cozinha, é uma mistura de propano e butano. O gás de cozinha não tem cheiro. Tá, professor, mas eu sinto o cheiro. Você sente o cheiro desse composto aqui, ó. Dentro do gás de cozinha, volta um pouquinho, dentro do gás de cozinha tem propano, butano e etanol. Só por curiosidade, bem rapidinho. No começo, lá nos anos 20 e 30, quando você comprava o gás engarrafado, o gás botijão, você tinha que comprar um canário. Passarinho canário, você tinha que deixar um canário na cozinha, porque
Porque o canário, ele é sensível à falta de oxigênio. Então, se tem algum vazamento de gás, quem usava essa técnica eram os mineiros. Então, o cara ia trabalhar na mina, dava uma picaretada lá no solo, começava a vazar metano, etano, outro gás. E esses gases não têm cheiro. E você continuava trabalhando, e aquele gás ia aumentando, aumentando, você dava uma picaretada numa pedra, uma faísca, e aí um problema sério. Combustível, oxigênio e a faísca. Junta os três, dá o quê? Bum, uma explosão. E as pessoas morriam ou na explosão porque a mina desabava. Então, o que eles levavam? Um canário, um passarinho. Aí o passarinho, quando ficava muito agitado, ele morria porque faltava oxigênio, tinha vazamento de gás, aí a pessoa saía correndo. Então, imagina se chegar em casa hoje, antes de você acender a luz, você tinha que ter uma gaiola com um passarinho para ver se o passarinho está vivo. Aí, se o passarinho estivesse vivo, você poderia acender a luz. Não dá certo. Então, o que os químicos fizeram? Colocaram uma substância dentro do botijão de gás, que mesmo que pequena quantidade, tivesse um cheiro desagradável, e seria percebido pelo olfato, bem perceptível pelo olfato. Então, você tem esse material. Então, essas são as nossas funções orgânicas essenciais. Então, aí você vai começar a trabalhar os exercícios, nada espetacular. Tanto que a próxima aula de química orgânica, eu volto a falar com todas essas funções, eu vou insistir com essas funções em vocês. Agora, o que acontece? Não temos sequer. Então, agora, dá tempo. Então, o que acontece? Vamos para a outra aula, essa aula também vou voltar na próxima aula, porque a próxima apostila tem uma continuação. Mas o que eu preciso mostrar para vocês aqui, nessa aula? Isomeria. Iso igual. Mero significa fórmula, portanto, isomeria significa que tem a mesma fórmula. Mas como assim a mesma fórmula? São compostos. Eu vou colocar o conceito aqui que fica melhor. Esse conceito, se for possível, vocês anotarem aí, vocês estão com um lápis e uma caneta, anota na própria apostila, não precisa pegar caderno ou nada, não. Anota esse conceito. Essa frase aqui é uma frase rapidinha que você vai anotar. É a ocorrência de dois ou mais compostos diferentes, essa frase, se tiver caneta marca-texto, passa em cima, compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Iso igual, meros, fórmula, portanto, isomeria significa a mesma fórmula, mas são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Então, olhem bem, isômeros são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Isomeros, mesma fórmula molecular. O que você anota só a definição, os exemplos não têm necessidade. Eu te dou um exemplo aqui, ó. Imagine que eu trouxesse para vocês um frasco, um vidro incolor e com líquido incolor. A única coisa que eu colocaria no frasco contém C2H6O. Contém C2H6O. Poderia tomar ou ingerir um produto desses? Nunca. Jamais. Uma regra clássica de laboratório. Jamais prove, cheire, experimente qualquer produto que você não conheça. Logo, com C2H6O, eu poderia montar esse composto aqui, ó. CH3CH2OH, 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. De qual função orgânica aparece aqui na ponta? Um álcool. Portanto, com C2H6O eu posso montar um álcool. Dá uma olhadinha no outro composto aqui, ó. Eu tenho um oxigênio eternamente sozinho entre radicais. Que função que eu tenho no outro? Um éter. Ou seja, compostos diferentes, mas eles têm a mesma fórmula molecular. Aí vem a facilidade da aula de hoje. O que você vai estudar? Isomeria plana. Isomeria plana tem 5 casos. Desses 5 casos, 3 vocês vão estudar na aula de hoje. Mas esses 3 são muito simples. Você vai entender pelo título. Isomeria de função. Olha só o que eu vou falar. Isomeria de função. Essa primeira frase vai aparecer em todas as isomerias. É obrigatório. Isomeria de função. Mesma forma molecular, e adivinha o que vai mudar? A função. Isomeria de função. O que muda na isomeria de função? A função. Você está falando sério? Sim. A isomeria de função é onde ocorre a mudança da função. Então, está tudo bonitinho na apostila de vocês. É só vocês prestarem atenção aqui, ó. Aqui na tela, aqui em mim. Então, vejam bem. Isomeria de função. Mesma forma e diferentes funções. Eu dou um exemplo. Quer ver, ó? Nesses exemplos que vão sair aqui, ó, já foi tudo, já, de qualquer maneira. CH3CH2OH, C2H6O, CH3O, CH3, C2H6O. Reparem, as fórmulas moleculares são as mesmas, mas as funções são diferentes. É o exemplo que eu dei agora. Álcool e éter.
Ou seja, o que está mudando da primeira para a segunda cadeia? A função, portanto, isomeria de função. Acabou, sem exceção, sem máscara, sem nada, sem nenhum outro tipo de processo. Você vai somente analisar se troca a função. Eu vou te dar outro exemplo aqui, quer ver? Aqui eu vou te dar um exemplo do início, veja bem, eu vou te dar um composto. A primeira coisa que você teria que fazer, qual é a fórmula molecular desse composto? Como é que você trabalha com isomeria? Então, nesse composto você vai ter 2 átomos de carbono, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. É assim que você vai mexer. Agora, a isomeria plana vai comparar com uma outra cadeia que foi montada aí para você. Essa fórmula bate com a fórmula de cima. Vamos analisar. Quantos carbonos, hidrogênios e oxigênios você encontra nesse material? C2H4O2. Opa, bate com a mesma forma, portanto, são estruturas diferentes. Que função química aparece ali? Um ácido carboxílico. E que função aparece aqui embaixo? Um éster. O que está mudando da primeira para a segunda cadeia? A função. Como é que eu chamo essa isomeria? Isomeria de função. Fácil. Quer ver a segunda? Isomeria de cadeia. Duvido que você me acerte. O que você acha que vai mudar na isomeria de cadeia? A cadeia. Professor, é sério? Sim. Na isomeria de função, troca a função. Na isomeria de cadeia, troca a cadeia. E o que você vai ter? Mesma fórmula, mesma função. Se tiver funções diferentes, é a isomeria anterior. E diferentes cadeias carbônicas. Como assim diferentes cadeias? Uma aberta, a outra é fechada. Uma é normal, a outra é ramificada. Uma é saturada, a outra é insaturada. Uma é homo e a outra é heterogênea. Ponto final. Resolve o problema. Doutor, exemplos. Vamos colocar exemplos aqui, ó. C4H10, C4H10. A fórmula é a mesma fórmula molecular. Só que aqui é a minha cadeia normal e aqui embaixo a minha cadeia ela é ramificada. Mudou a cadeia. Uma normal, outra ramificada, portanto, isomeria de cadeia. Quer ver outro exemplo? Vou colocar já todos eles aqui, ó. C3H6, C3H6, ou seja, a mesma fórmula molecular. Ambos são hidrocarbonetos, porque só tem carbono e hidrogênio, mas essa cadeia é aberta e a outra cadeia é uma cadeia fechada. Portanto, isomeria de cadeia. E para encerrar, quer ver? Duvido que você me acerte. A isomeria de função trocou a função. Na isomeria de cadeia, trocavam as cadeias. E duvido que você me acerte. O que vai mudar na isomeria de posição? A posição. Sim, a posição. Mas a posição do quê? Então, um pouco de teoria. Mesma fórmula, mesma função química, mesma cadeia. Primeiro, por quê? Se trocar a função, a isomeria de função. Se a função for igual e trocar a cadeia, a isomeria de cadeia. Mas aqui a função é igual, a cadeia é igual e diferentes posições da função, da dupla, da tripla, da insaturação ou do radical. Então, olha só, como é fácil a matéria até agora. Isomeria de função, troca a função. Na cadeia, troca a cadeia, posição, troca a posição, ponto. 5 segundos de matéria. Professor, é sério isso? Sim. Semana que vem, ou na outra aula de Química Orgânica, vai ter alguns pequenos quesitos especiais, mas é importante para vocês entenderem. Então, o que acontece? Vou te dar os exemplos. Então, olha só. C4H8, C4H8. Ou seja, a fórmula molecular é a mesma. Fórmula molecular é igual. Ambos são hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio. Ambos têm a mesma cadeia, olha só. Aberta, aberta, normal, normal, insaturada, insaturada, homo e homogêneo, ou seja, as duas cadeias têm a mesma classificação. O que está mudando aqui? Ó? Você vai perceber que está mudando a posição da dupla ligação. Mas é óbvio assim? É óbvio assim. Não tem exceções. Então, quando está trocando a posição da dupla, a posição do grupo funcional, eu tenho uma isomeria de posição. Quer ver outro exemplo? Eu vou colocar agora, tem o último minuto, dá para encerrar bem. Veja bem, vou te dar o primeiro composto. Primeira coisa que você vai ter que analisar, como é que você vai trabalhar a isomeria? Verificar fórmula molecular, porque eles não vão te dar isso não. Então você tem C3H8O, já temos a fórmula molecular, mas na isomeria plana eu vou comparar com outro composto que está aqui embaixo. Qual é a fórmula molecular desse composto? Tem que ser igual à de cima, senão nem isomeria tem. Aí, C3H8O. Para e pensa. Que função química aparece em ambas? Como eu tenho uma hidroxila no carbono de simples, eu tenho álcool. Então, já não é isomeria de função, porque a função é igual. As cadeias são exatamente iguais. E o que está mudando? A posição do grupo OH. Se está mudando a posição do grupo OH, eu tenho uma isomeria de posição.
Ponto final. É essa parte inicial de isomeria. Essa aula tem continuidade na próxima apostila. Então, só para encerrar. Então, estou no minuto final aqui, mas só para encerrar. Então, isomeria, a parte de isomeria. É só você verificar a fórmula molecular. Se a fórmula molecular for igual, algum tipo de isomeria tem. Se for de função, as funções são diferentes. Se for cadeia, as cadeias são diferentes. Se trocar as posições, isomeria de posição. Só isso, sem nenhuma exceção. Então, fecho para isso, vocês vão ter aula já na outra parte aí, a quarta, não, a terceira aula. Então, encerrando a aula de hoje, eu gostaria, esse arquivo está disponível, já está disponível em PDF lá na sua página do A+, do seu caderno do A+. Eu gostaria muito que vocês pegassem essa aula e revisassem, mas revisassem com todo o carinho do mundo, por quê? Porque é sagrado, é uma questão da Federal do Paraná, são duas questões do Enem. Professor, eu vou fazer prova em outros lugares, melhor ainda, todo e qualquer vestibular do planeta vai cobrar uma questão de reconhecimento de função orgânica, vai. Então, essa aula de isomeria ainda tem continuidade, então eu vou fazer esses comentários depois, na próxima aula de química orgânica. Uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana, se cuidem, logo, logo vamos sair dessa, vamos estar todos reunidos na sala, todo mundo com saúde. Então, cuidem, uma ótima quinta, um ótimo final de semana e até a quinta da semana que vem. Um abraço. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser tirar dúvida, tem aí uns minutinhos para você tirar só parar a gravação aqui.